Olá, tudo bem? Eu me chamo Gabriele, sou psicóloga e vim conversar um pouquinho hoje com vocês a respeito dos cuidados paliativos. Eu gostaria de iniciar falando um pouquinho sobre a definição de cuidados paliativos proposta pela Organização Mundial de Saúde. A OMS coloca que os cuidados paliativos consistem na assistência promovida por uma equipe multidisciplinar que objetiva a melhoria da qualidade de vida do paciente e de seus familiares diante de uma doença grave que seja ameaçadora de vida, por meio da prevenção e o alívio do sofrimento, da identificação precoce e tratamento da dor e demais sintomas físicos, psicológicos, sociais e espirituais. A partir dessa definição, gostaria de tecer alguns comentários. Os cuidados paliativos, eles sempre vão ocorrer através da assistência de uma equipe multidisciplinar. Um profissional sozinho não faz cuidado paliativo. É necessário que a assistência promovida a esse doente e os seus familiares sejam realizados por uma equipe multidisciplinar, né? Como equipe mínima para os cuidados paliativos, a gente entende que essa equipe tem que ser composta por médico, por enfermeiro, por psicólogo e por assistente social. De preferência, é importante que essa equipe também tenha um capelão integrado, né? Os cuidados paliativos, como dito no final da definição, eles vão se ocupar não somente com os sintomas físicos decorrentes desse processo de adoecimento, mas também as problemáticas sociais, os impactos psicológicos e as necessidades espirituais, tanto do paciente quanto dos seus familiares. Outro detalhe é que os cuidados paliativos, eles não são voltados apenas para o doente, mas sempre para a sua família. Paciente e familiar são considerados como unidade de cuidados para a equipe de cuidados paliativos. Algumas premissas dos cuidados paliativos são importantes ser mencionadas. Os cuidados paliativos consistem basicamente em uma filosofia de cuidados e de atenção à saúde. E como tal, busca afirmar a vida e encarar o processo de morte como algo natural que irá eventualmente acontecer a todo ser vivo. Nesse sentido, não tem por objetivo apressar o processo da morte ou adiar o processo, adiar e prolongar o sofrimento do indivíduo, sabendo que a morte é inevitável. O objetivo dos cuidados paliativos é cuidar deste doente diante de uma situação irreversível, promovendo qualidade e alívio do seu sofrimento. Procura, dessa forma, aliviar a dor e outros sintomas desconfortáveis, sejam eles da dimensão psicológica, espiritual, social, não somente a física, né? É importante que fique claro que os cuidados paliativos buscam integrar os aspectos psicossocial e espiritual nos cuidados com o doente, né? Busca também oferecer um sistema de apoio e ajuda ao doente para que este possa viver tão ativamente quanto possível, até que sim a sua morte venha a acontecer de forma natural. Os cuidados paliativos buscam também disponibilizar um sistema de apoio para que vá ajudar não só o doente, mas a família no lidar com essa situação de crise durante a doença do sujeito e também no processo de luto. Então, quando há o falecimento do doente, os cuidados paliativos não se encerram. Eles devem seguir dando apoio a essa família no enlutamento, né? O objetivo dos cuidados paliativos não é curar, é sim dar qualidade de vida, como foi mencionado anteriormente. No entanto, é importante que se diga que os cuidados paliativos, eles não devem ser iniciados quando não há nada mais a fazer, como popularmente a gente escuta falar. Paliativo é dar um jeitinho, é fazer algo
uma gambiarra, já que não há nenhuma outra estratégia de cuidado a ser ofertado. E isso é um mito. Na verdade, o cuidados paliativos, ele deve ser iniciado desde o momento do diagnóstico de uma doença grave e ameaçadora de vida. O que é uma doença grave ou ameaçadora de vida? Aqui a gente pode considerar todas as doenças crônicas, inclusive, por exemplo, diabetes e hipertensão. É importante que pessoas que tenham essas doenças sejam acompanhadas por profissionais que vão fazer uma avaliação no sentido de prevenir agravos. Concordam? Outras doenças que vão se beneficiar muito da atenção paliativa são as doenças oncológicas, né? Os diversos tipos de câncer, as doenças cardíacas, as doenças neurodegenerativas, as doenças pulmonares crônicas, enfim, todas essas doenças que são graves, que são importantes e que vão ter uma evolução durante muito tempo, vão se beneficiar muito da atenção dos cuidados paliativos. Como eu mencionei anteriormente, o cuidado paliativo para acontecer, ele tem essa característica de demandar uma abordagem multidisciplinar. E mais, não só multidisciplinar, como interdisciplinar. É preciso que a comunicação entre esses profissionais ocorra da melhor forma possível. Precisa haver uma comunicação efetiva, que vai envolver não só a equipe, mas também o doente e seus familiares. Sem uma comunicação ampla, aberta, efetiva entre todos esses agentes envolvidos, os cuidados paliativos não vão conseguir ser desenvolvidos da melhor forma possível. Então, é preciso que essa equipe troque entre si as suas percepções e que construam um projeto de acompanhamento, um planejamento de cuidados integrados, certo? A gente não pode fragmentar o indivíduo entre partes, né? Como foi dito anteriormente, os cuidados paliativos eles não vão se resumir aos cuidados ao paciente em processo ativo de morte, ao famoso fora de possibilidades terapêuticas. Isso é um engano, né? Os pacientes, quanto antes tiverem acesso a essa equipe, a esse cuidado, mais qualidade de vida eles vão ter, até sim que a morte chegue de forma natural. Existem alguns princípios que balizam a humanização e a atenção dos cuidados paliativos, que é a autonomia. Então, a equipe vai atuar de uma forma sempre a incentivar a autonomia e a voz ativa do doente durante o seu processo de cuidados. Então, as escolhas precisam passar pelo doente, pela família. As decisões elas precisam ser tomadas em conjunto, mas respeitando os desejos e a vontade desse paciente. E outros dois princípios que são muito importantes, que são complementares, são os princípios da beneficência e da não maleficência, né? O que é que esses dois princípios significam? Basicamente que toda ação de saúde, toda intervenção a ser realizada deve ter como prioridade o benefício e os ganhos em termos de qualidade para esse paciente. Não adianta oferecermos estratégias terapêuticas que não vão trazer um benefício real para o paciente, que vão só prolongar o sofrimento ou até mesmo trazer prejuízo. Então, é como se fosse uma balança que a equipe tem que ponderar toda a estratégia de saúde, de pensar se vai ser mais benefício ou se vai ter um risco de causar maleficência. E aí, nesse caso, seria descartado, certo? Existem questões também bioéticas importantes, que não vou me deter aqui, mas que eu vou fazer só uma distinção, só uma observação que é muito importante ser dita. No Brasil, muitas pessoas ainda imaginam que cuidados paliativos são basicamente a realização de eutanásia. E eutanásia
são estratégias, são ações que visam a antecipação da morte através de intervenções médicas ou do que a gente chama de suicídio assistido. No Brasil, tanto a eutanásia quanto o suicídio assistido são proibidos por lei. E os cuidados paliativos, de forma alguma, dialogam com esta ação, né? Os cuidados paliativos se aproximam muito mais da ortotanásia, que significa a morte no tempo certo. A ortotanásia é aquilo que eu mencionei agora há pouco. Não visa antecipar a morte, então não tem como proposta induzir ou acelerar esse processo de fim de vida, e nem de adiar e de submeter o indivíduo a intervenções, a procedimentos invasivos que vão prolongar o seu sofrimento, vão dar condições mínimas para que a morte aconteça no tempo certo, quando for a hora do paciente. Eu gostaria de deixar como sugestão, para quem tenha interesse no assunto, a ler os livros de Elizabeth Kubler-Ross, que vai falar sobre a morte e o morrer. É o principal livro, principal obra dessa autora, que estudou muito sobre o processo de luto, as fases de luto dos pacientes em processo de finitude. E vale muito a leitura para quem gostar, quem se interessar pela área. Também, como fonte importante para ser estudada, é a Cicely Saunders, que foi uma médica, foi enfermeira, foi assistente social. Eu digo que ela foi uma equipe multi em uma pessoa só. E ela foi responsável pelo movimento Hospice, que basicamente inaugurou os cuidados paliativos da modernidade. Outra dica de leitura que eu gostaria de deixar para vocês é o livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, que é uma médica brasileira, geriatra e paliativista, que fez uma palestra no TED Talks há alguns anos com o mesmo título, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, que ela vai falar um pouco da experiência dela, desde o seu curso de medicina até a inserção dos cuidados paliativos, e falar um pouquinho sobre o cenário de cuidados paliativos no Brasil. Então, para quem se sentir interessado nesta temática, sugiro muito dar uma pesquisada nos vídeos que ela tem disponibilizados no YouTube. As obras dela, os livros são bem bacanas, são importantes obras, e também o site da Academia Nacional de Cuidados Paliativos, que é o paliativo.org.br. Lá tem muitas informações a respeito de cuidados paliativos, e inclusive recentemente eles aderiram a um novo projeto de podcast, que é o Palicast, e que está disponível em diversas plataformas de podcasts. Então, quem se interessar, também é uma outra forma de ter mais contato com os cuidados paliativos no Brasil. E no mais, eu fico por aqui, mas sempre à disposição. Até mais!